esperar o pessoal entrar na sala. Ok. Então, voltando lá, agora a gente está decompondo a força FAC. Vou desenhar ela aqui. Força FAC, desenhei aqui. E aí? É seno ou cosseno? Veja aquele lance, aquela diquinha. Encosta ou não encosta no ângulo de 26? E aí? O FAB? O AC. Sim. Seno ou cosseno? Seno. Seno. Muito bem, porque não está encostando nesse ângulo, né? Seno de 26. Beleza, gente? Ó, essa força aqui não está encostando no ângulo de 26, então é seno. Tá bom? Beleza. Mais alguma força? Essa é positiva ou negativa? A componente positiva, né? Porque tá para a direita. Bom, não tem mais nenhuma força no eixo X, então a gente iguala esse cara a zero. Beleza. Agora vamos para a segunda equação. Como a gente tem duas incógnitas, a gente precisa de mais uma equação. Somatório de forças em Y. De olho fechado, você pode já fazer aqui, ó. Quer dizer, mais ou menos, né? Qual que é a aresta do triângulo que está no eixo Y? 3,6? Não, o 3,6 é a hipotenusa, né? Ah, o 3. O 3, é. Veja que o 3,6 está inclinado ali, daí a gente se divide por ele, beleza? Positivo ou negativo o FAB no eixo Y? Positivo. Positivo, né? Tá para cima. E o FAC também tá para cima, positivo. FAC vezes, agora sim, de olho fechado, cosseno de 26. Mais alguma força no eixo Y? O peso. O peso. Então, menos P, porque o peso está apontado para baixo. E isso tudo vai produzir uma resultante igual a zero. Por isso que a gente iguala a zero ali no final. Show! E aí, ó, vejam. Temos um sistema de equações com quantas incógnitas? Quantas incógnitas eu tenho aqui, ó? Dá uma pensada. Não, 3. Meu irmão. A gente tem 3. A gente não sabe quanto que vale o FAB, não sabe quanto que vale o FAC e não sabe quanto que vale o P. Mas tem uma dica no enunciado para a gente sair desse enrosco. E a dica é o seguinte, aqui, ó, na segunda linha, ó. Bom, vou ler de novo o enunciado só para ficar claro o que eu quero dizer, tá? Determine o peso máximo do vaso de planta que pode ser suportado sem exceder uma força de 45 libras no cabo AB e no cabo AC. Então, nem o cabo AB, nem o cabo AC pode exceder 45 libras. Isso significa que os dois cabos têm 45 libras? Não. Só tem um jeito dos dois cabos terem essa mesma força. Se eles estivessem com a mesma inclinação, tá bom? Então, ó, se os dois tivessem a mesma inclinação, vamos chutar aqui, sei lá, 30 graus aqui e aqui também 30 graus. Estão vendo que os dois têm a mesma inclinação, né? Aí sim, os dois teriam a mesma força. Poderia ser 45. Mas como eles têm inclinação diferente, não será exatamente igual a força nos dois cabos. Então, o que a gente vai fazer? Bom, a gente vai escolher um dos dois cabos para assumir esse 45 libras. Qual dos dois? O que vocês me disserem. Vamos pegar o FAB ou o FAC para ter 45 libras? FAC. Tá bom, vamos lá, o FAC. Então, supondo FAC igual a 45 libras. Então, a gente vai substituir esse valor e achar o valor da outra força. Por exemplo, das duas equações, a que está mais fácil aqui para a gente trabalhar de imediato é a primeira, né? Porque não tem o P. Então, vamos colocar esse 45 libras aqui, ó, no lugar desse FAC, da primeira equação. E aí, a gente vai calcular o FAB, tá bom? Então, ó, o FAB está negativo, né? Porque no somatório de força em X era uma força para a esquerda. Então, a gente passa esse termo para o outro lado da igualdade e vai ficar positivo. E vamos substituir o FAC por 45. Então, a gente vai ficar tipo assim, ó, 45 vezes seno de 26. Então, aqui, ó, 45 é o lugar
Eu substituí no FAC vezes seno de 26 igual, e daí esse FAB vezes 2 divididos por 3,6, eu passo para o outro lado com o sinal trocado, fica positivo. Beleza. E aqui, como é que eu calculo FAB? Faz aquela conta ali e manda o resultado de 2 dividido por 3 multiplicando. Dividindo. Porque o 2 divididos por 3 Isso. está multiplicando o FAB, né? Então faz lá, quanto que é 2 divididos por 3,6? 55. Peraí. 55. 0,55? 5. Ah, então vamos fazer aqui 556, né? Porque o 5 arredonda para mais. Beleza. Quanto que dá o FAB? Calcula lá. FAB igual a 35,46. 35,46. 48, na verdade. 35,47 deu um aqui. Tá. Vai ter que arredondar. O 6 Dá pra arredonda para colocar pra mais. 48. Ah. Deu 35, 47, 9. Ah, sim. Então 48. Então, Isso, sim, então tá bom. exato. Show de bola, beleza. E aí, tá beleza? A gente pode aceitar esse valor? Aceita ou não aceita o 35,48? Aceita, tá aceito. Aceita por quê? Sim. Porque é um valor que é menor que 45, exatamente. É que foi assim, né? Foi uma sorte nossa de quem escolheu aí falar que o FAC é 45, tá? Se eu tivesse falado que o FAB valia 45, a gente ia calcular o FAC e ia descobrir um valor maior do que 45. Então a gente teve sorte e já matou aqui, achamos que o FAB é 35,48, um valor menor do que 45. Entenderam? Tivemos um pouquinho de sorte aqui na escolha de qual cabo vai ter 45. E agora, já sei quanto que vale o FAB e já sei quanto que vale o FAC. Ó. O FAC vale 45. Vamos aqui substituir esses dois caras nessa equação para achar o valor do peso máximo. Tá fácil, agora tá bem suci. Fizemos a pior parte. Então, ó, o FAB, 35,48, vou começar aqui, 35,48, vezes 3 sobre 3,6, mais o FAC, que vale 45, vezes o cosseno de 26, menos P. O que eu vou fazer com esse menos P? Passo o P para o outro lado, ele fica mais P. Então, a gente já até isolou esse cara. Me ajudem lá, quanto que dá esse primeiro termo? Vai rolar uns arredondamentos, não tem problema. Esse primeiro termo aqui. 29,44. 30 e? 29,44. Ah, tá, 29,44. E o Meu segundo deu termo? 29,56. E agora, hein? Tá bom, pode ser, porque na verdade Não. eu fiz antes lá em cima a conta. Não, tanto faz. Tá, Meu deu quem que... 29,56. 6. Foi embora, né? Até chegar no 7. Ah, então 67. Vamos aqui, 67. Não, coloca 57. 57, tá. É. E esse segundo cara aqui? Esse não tem arredondamento nenhum. Quarenta, 40,44 ou 45. 45, né? Uhum. Depois do 4 vem que número? Vem o 5. Então 4, 5. Isso, então arredonda para mais o segundo termo. Pronto, só soma esses dois caras, a gente tem o valor da força B. Portanto, o P é igual a 0,2. 70,02 Isso. libras, a unidade. Deixa eu tirar um pouco o zoom. Ficou claro, gente? E aí, pessoal? Cadê vocês? Claro, será. Então, você teria que pegar o valor total aqui, 70,02, e subtrair
por 35, daí a gente descobriria que a força AC seria, sei lá, 35, 34 ou 54, para, tipo, igualar. Ou esse aqui, porque esse aqui é a força P, né? É o peso do vaso, né? É justamente o que se pede no enunciado, ó, determine o peso máximo do vaso de planta. O peso máximo que você pode colocar ali é 70 libras. Se você colocar a mais, o que pode acontecer? Pode romper um desses cabos, porque o limite que a gente tem ali é de 45 libras. Vai romper o cabo AC, né? Porque é o cabo AC que a gente disse que vale 45 libras. Então, Então foi fechou. esse cabo que a gente estipulou 45 no caso, né? Exato. É Descobriu 45 e pronto. Não tem problema. Essa era algo que o enunciado te permitia, né? O teu projeto, o teu chefe falou assim, ó, a gente não pode gastar muito, então a gente vai escolher esse cabo aqui. E esse cabo aqui suporta até 45 libras. E é isso aí. Entendeu? Então, quanto que é o máximo que eu posso carregar? Posso carregar no máximo 70 libras ali. Ele vai suportar. Com essa configuração ali, com aqueles ângulos, tá? Entendi. Legal, gente. Esse era o exercício mais difícil da Night. Os próximos são muito easy busy, porque a disciplina está no começo, ainda não tem muita dificuldade. Se vocês quiserem copiar o desenho ali, eu aguardo um pouquinho para a gente resolvê-lo e me avise aí, por favor, quando terminar a cópia. Você vai um pouco para cima para eu tirar um print da resolução, por favor? Uhum. Então, aí. Porra, Pronto, pronto, obrigado. Valeu? Certo. então quer dizer que só colocar duas chances lá na ponta? Ó, você não vem querer me enrolar. Não falei nada disso. Claro que falou, todo mundo viu. Todo mundo viu. Tá gravado, tá registrado. Se tirar uma nota ruim, sim, dou uma oportunidade. Nota ruim quanto? 40 para baixo. Tirar 60, cada Tá uma vale ruim. 20, né? Bom não tá, né? Mas daí 40 para baixo eu reabro sim, mais uma vez. Porque senão vocês vão ficar só chutando. Não quero que vocês chutem, quero que vocês tentem resolver. Tá bom? Não, mas 60, pô, eu não tô ficando muito triste. Não vai, você vai conseguir. Vai lá. Tenta fazer. E tire suas dúvidas. Não vai chutar, por favor. São só 5 questões, gente. 5 questões. Ó, vocês... Talvez eu saiba fazer uma. Oi? Talvez eu saiba fazer uma. Aí, ó, já é um começo. Mas se não souber fazer as outras, a professora dá as dicas aí, o passo a passo. Se ficar com dúvida, que nem eu mandei lá várias coisas, né? Se ainda ficou com dúvida, pergunte, não entendi esse ponto aqui, da onde que foi tirado, sei lá, a dúvida, né, que ficou. Vamos lá, meu povo, ó. Exercício muito fácil esse aí. Diz o seguinte: a chave de boca é usada para soltar o parafuso. Determine o momento de cada força em relação ao eixo do parafuso que passa através do ponto O. Então, o cara tá lá com cada uma das suas mãos, girando essa chave de boca. Ele chama de chave de boca, né? E aí eu vou calcular o momento que cada uma das mãos está provocando em relação ao ponto O. E aí a gente tem um momento resultante que é a soma desses dois caras. Muito fácil. Momento, como é que eu calculo o momento mesmo? É força vezes distância. Muito fácil. A distância, lembrando que tem que ser perpendicular em relação à força, ou seja, formando um ângulo de 90 graus.
Opa, escrevi B. Vamos lá, primeira situação aqui. Bom, a gente pode dizer, então, que o momento resultante, por isso tem um R ali, em torno do ponto O, vai ser a soma dos dois caras. Vamos analisar o primeiro cara. Quando eu decomponho essa força aqui, ó, no eixo X, você acha que vai fazer com que essa chave gire em torno do ponto O? Sim ou não? Imagina você está fazendo essa força aqui, ó, para o lado Não. esquerdo. Gira ou não gira? Não, Não gira, né? Boa, não gira, tá? Lembrando que força vezes, momento é força vezes distância. A distância é zero nesse caso, porque não tem nenhuma distância perpendicular. E agora, quando eu decomponho essa força aqui, ó, no eixo Y, e aí, ela faz com que a chave gire em torno do ponto O? Uhum. Beleza. Como é que eu vou decompor essa? Aqui tem um ângulo de 15 graus que eu escrevi em cima ali. Seno ou cosseno? Então, fica 100 vezes Cosseno. cosseno. Tá encostando aqui no ângulo, né? Ó. Cosseno de 15 graus. Beleza. Força em Y, já falei 1000 vezes, uso a distância horizontal, distância em X. Qual que é a distância entre essa força e o ponto O? 250 milímetros. Beleza. Vamos analisar o sentido. Quando eu faço essa força aqui para baixo, essa chave vai girar no sentido horário ou anti-horário? Horário. Horário? Anti-horário. Anti-horário, Não, né? Ó, Anti-horário. ó, você está puxando aqui, ó, o cara está puxando a chave e ela vai girar no sentido anti-horário. Então é positivo, beleza. Feito. Próxima. Agora analisando a mão direita ali do cidadão, essa força em X aqui, ó, tem que decompor em X e Y. Se eu faço essa força aqui com a minha mão, puxando a barra para o lado direito, ela vai fazer com que gire em torno do ponto O? No. Não vai girar não, porque é uma força que não provoca momento, não tem esse braço de alavanca. E em Y, gira ou não gira? Sim. Isso Sim, gira. isso. Então tá. Em Y, a gente tem 80 vezes seno ou cosseno? Em Y, estou analisando esse cara aqui, ó. Seno. Seno, muito bem, porque não está encostando. Então, seno de 65, tá? Então, Ó, pera se lá, você... como que não tá encostando? Tá encostando sim, não tá? Ó, o Ah, tá ângulo... analisando o Y, não o o ângulo X. tá aqui, né? Tá vendo ali o ângulo? Uhum. O cara tá aqui, ó. Tô analisando esse cara. Ele não tá encostando aqui, né? Ah, tá. Entendeu? Agora, o X estava. Só que o X a gente sabe que não gera momento. O X tá, ó. Aqui encosta, ó. Nesse ponto. Mas em Y não encosta, por isso que é seno. Beleza? Tem que sempre ficar esperto com esses detalhes de trigonometria, porque é algo simples. E se errar, já era, né? Tá bom. Qual que é a distância entre essa força e o ponto O? 200. Isso mesmo. Então, como eu falei para você, esse exercício é ridículo de fácil. Quando o cara faz essa força para cima aqui, ó, essa chave gira no sentido horário ou anti-horário? Que chave? Aonde? Essa aqui do meio? É aqui, ó, tem que girar em torno do ponto O. É uma chave, uma alavanca aqui, né, para abrir esse parafuso. Então, eu tô fazendo essa força aqui, ó, em Y. Anti-horário. É girar no Anti-horário. anti-horário. Isso, ó, o cara tá fazendo força lá para cima, ó, tá girando no sentido anti-horário. Então, é positivo também. Pronto. Quanto que dá o momento resultante? Vamos lá, cada termo, calculem lá por gentileza. Primeiro termo aqui, ó, 100 cosseno de 15 vezes 250. 24,148. Calma aí. Eu só entendi o 148. 24. 24 mil. 24,148. Isso. 24 mil, né? 24.148,14. 14, tá. E o próximo ali? 14.500. 14.500. Soma esses dois caras aí e a gente fecha esse exercício. Quanto que dá? 30
De 8.649. 38.649? Uhum. Vírgula 14? Não, vírgula... pode ser. Tem que ser, vírgula 14. Na É verdade é isso, porque né? o 500 tem É uns quebradinhos 40 depois, mas... Oi? Ah, você arredondou aqui? Arredondou ali, né? É. Então aqui é 48, né? Certo? Bom, no meu foi 48, pelo menos. Isso, vírgula 14, certo? Correto. Então tá, qual que é a unidade? O momento é força vezes distância. Qual que é a unidade que eu coloco aqui? Newton milímetros. Vezes milímetros, isso mesmo. Newton vezes milímetro. Fala sério, esse exercício é muito fácil, né? O que vocês acharam? Ah, porque você tá fazendo é easy, né, professora? Pelo menos assim fica fácil, né? Beleza, gente? Bom, deixa eu só colocar o exercício aqui para cima. Esse exercício é mais chatinho, o próximo de copiar, tá? Posso já abaixar ali para o próximo exercício ou alguém está copiando ainda o... Tô tirando um print, peraí. Tira lá. Meia hora pra apertar na tecla print. Print screen. Não é que eu tô fazendo isso pelo computador, né, pô? É difícil, né? Ué, Ah. aperta lá print, mano. Tipo, Calma. Tá pronto. Perfeito, Pronto. obrigado. Então, o próximo exercício, esse eu acho mais chato aí de fazer o desenho. Nem sei se compensa, mas vamos lá. não vou copiar esse não, muito bem. É porque tá cheio de detalhes o exercício e, na verdade, usa bem pouco desses detalhes no desenho em si. Deixa eu levantar um pouquinho. Aí. Vou fazer o diagrama de corpo livre desse negócio aqui, que eu acho que é melhor para vocês copiarem. Será? Nossa, mano, vai dar uma trabalheira. Ó, se eu fosse vocês, eu não copiava esse desenho, não. É muito difícil, mano. Mas, enfim, dá para fazer um diagrama de corpo livre aqui do lado. Deixa eu fazer aqui, ó. Para ninguém ficar achando difícil demais. Então, a gente tem duas forças horizontais ali, chamada de F. Esse exercício aqui é para a gente aplicar aquele conceito chamado binário. Quando a gente tem duas forças de mesma intensidade com sentidos opostos e paralelas entre si. Acho que é isso aqui mesmo, o desenho, 650 newtons. Então, se você reparar nesse exercício... Bom, deixa eu ler o enunciado antes de falar sobre ele. O enunciado diz que o sistema de rodízio é submetido a dois binários. Dois binários porque a gente tem dois pares de forças ali. Se você olhar, tem o F com F, aqui ó, F com F, e tem o 650 com 650 lá embaixo. São pares de mesma intensidade, são paralelas entre si, só que são com sentido oposto. Determine as forças F que os dois mancais criam no eixo, então a força F ali desenhada, de modo que o momento de binário resultante no rodízio seja nulo. Então o momento resultante vai ser igual a zero. Pronto. Muito bem, então vamos calcular aí esse momento resultante. Momento é força vezes distância, como sempre. Então, a gente tem dois binários, o devido ao F e o devido a 650. A gente tem que analisar a distância entre essas duas forças, entre esses pares de binário. Então, se eu for olhar o 650, olhem lá o 650. Qual que é a distância entre essas duas forças? Entre os dois 650? Eles estão no eixo Y.
Então, eu tenho que analisar a distância em x entre essas duas forças. Que distância é essa? No Y são 35. Ó, novamente. A força de 650, ela está no eixo Y. Se a força está no eixo Y, pessoal, a gente tem que utilizar a distância em x entre essas duas forças. Certo? É 60. 60, isso mesmo, 60. Então, a distância entre essas duas forças, eu fiz o desenho aqui, ó, deu 60, mas, ó, se você estender as linhas aqui, ó, a distância entre essas duas forças é esse cara aqui, que vale 60. Eu já tava olhando o F. Ah, eu tava procurando isso. Eu falei, pô, mas não tô achando esse número. Tá ali. É, por isso que eu falei que é meio chatinho do desenho, né? Tá. Então, olhem ali de novo essas duas forças, tá? Tá mais ou menos assim, né? Em relação ao centro, que jeito que vai girar aqui, ó? Imagine que aqui tem uma roda, né, que vai girar. Gira no sentido Anti-horário. horário ou anti-horário? Anti-horário. Anti-horário, né? Ó, uma força aqui, imagine que está tangenciando essa força aqui, ó, provoca um giro no sentido anti-horário desse círculo. Ah, não tem círculo aqui, professora? Não tem, mas é um sistema que vai girar no sentido horário de qualquer forma. Eu só desenho o círculo para facilitar vocês enxergarem. Anti-horário, então, o sinal é positivo. Beleza, a gente já calculou o primeiro binário, 650 vezes 60, depois você faz o cálculo de boa. Agora vamos analisar o segundo, o F. A força é F. É uma força que está na horizontal, os dois Fs aqui. Então, eu preciso da distância vertical entre essas duas forças. Ok? Agora, Agora vale 35. 35. Certo? Então, ó. Agora, olhando esse cara aqui, ó, em relação ao centro. Vixe, ficar cinza em cima de cinza fica difícil de enxergar. Em relação ao centro. Essas forças F aqui, ó, provocam um giro em qual sentido, ó? Horário ou anti-horário? Horário. Horário, né, ó. Então, gera um momento no sentido horário. Então, o sinal é positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Beleza. Como o enunciado fala, o momento resultante ele tem que ser igual a zero, porque ele fala que é nulo. Tá aqui, ó. Deixa eu grifar aqui para vocês. Momento de binário resultante no rodízio nulo. Beleza, então é igual a zero. Fácil. Então, a gente calcula esse cara. Precisamos achar o valor do F. Vamos isolar ele. Ele está negativo, então a gente passa para o outro lado, ele vai ficar positivo. Temos 650 vezes 60, isso dividido por 35. Opa, já comi uma etapa, pera lá. Isso aqui é igual a F vezes 35, né? Passei, estava negativo, fica positivo. E agora sim, o 35 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, quanto que vale essa força F? ponto 114,28. 1.114,28? Uhum. Qual que é a unidade de força nesse exercício? Newton por Deve ser milímetro? newtons. Newtons. Força é newtons, né? Isso aí. Pronto. Fácil demais, né? Eu acho que é mais uma interpretação do desenho, mas de conta é fácil. Lembrando, pessoal, que o momento de binários tem que analisar a distância entre essas duas forças. Então, se as forças estão aqui, eu utilizo essa distância. Se as forças estão aqui, eu utilizo a distância vertical. Sempre perpendicular. Sempre perpendicular. Dúvidas aqui, gente? Já acabou? Acabou? Nossa. Olha, ele falou, olha, ó, determine as forças F. Tá lá, 1114,28. Tá determinada. Ó, tirou lá o... Tirou... Oi, desculpa? Por que não tem F1 e F2? As forças são iguais? São iguais, justamente. Quando a gente tem um binário, as forças são iguais. Os pares, tá? Tanto é que você vai olhar, tem 650 com 650. F com F. Daí podia ter outra força, podia ter outros binários, mas é sempre em pares, tá? Vixe, já tá me avisando aqui, faltam 10 minutos para terminar a aula.
Professora, tira um pouco do zoom para tirar o print, por favor. Tá. Prontinho, obrigado. Beleza, gente? Então, o último exercício da night. Eu considero ele talvez o terceiro mais difícil. Acho que o mais difícil era o 2 lá, que nem foi tão difícil assim. O primeiro, talvez. E agora vamos para esse que eu acho que é o terceiro mais difícil. Mas nem é nada demais. Professora, Sim. só uma dúvida rapidinho. Quando tem a distância em Z também, só tem uma força as três distâncias? Uma em X, uma em Y, uma em Z. Não lembro Então, como faz. quando a gente tem um problema tridimensional, daí a gente tem que utilizar aquela análise vetorial, tá? Daí você vai ter que obter, por exemplo, se você quer calcular momento é o produto vetorial entre a distância e a força. Então, você vai ter que achar o vetor posição. Então, você vai ver lá, está na posição, o ponto que você está calculando, sei lá, 0i mais, sei lá, 5j mais 0k. E vai ter que achar o vetor força, as três componentes. Entendeu? Pá, 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 pá. E aí fazer o produto vetorial. Ok? Na minha opinião, análise vetorial é mais fácil e é aplicada certo. para problema tridimensional. Eu achei que deveria fazer isso, mas não estava tentando achar. A força ali só tem, quando tem uma força só, vai ser tipo qual o eixo que ela tá e os outros é zero. Isso. No caso aqui, né, nós estamos no plano. Nesse caso, a gente tem uma força em X. Beleza, componente só em X. Não tem componente em Y e nem em Z. Ficaria o valor dela em X, 0J, 0K. E a posição. Ou o vetor posição, que tem a distância entre as duas forças. A gente fez um exercício desse na aula de binário, inclusive. Acho que foi a última aula, se eu não me engano. Acho que foi. Utilizando a análise vetorial. E daí a gente utilizou a análise escalar também, que era um problema que dava para resolver também, utilizando a análise escalar, que era só utilizar a decomposição de forças, foi bem facinho. Mas era justamente, a gente teve que obter o vetor posição do ponto e utilizar, e também obter as componentes da força. Se tiver só em uma direção, não tem problema, as outras são zero. Beleza, fica mais fácil até para a gente fazer os cálculos. Então, daí o resultado do produto ali é a resposta final? Esse cara aqui? É. Então, se fosse fazer esse cálculo aqui, aplicado nesse problema, o momento seria igual a zero, teria que fazer o produto vetorial, isso aqui vai ter que dar zero. O momento, no caso, se é um vetor, seria 0i mais 0j mais 0k. E daí você iria obter algum desses parâmetros, poderia ser o próprio F, né? A força. E aí seria o resultado final. Beleza. Obrigado. Tá? Se você quiser dar uma olhadinha na última etapa da aula passada, se eu não me engano, que a gente falou sobre binário, a gente resolveu um exercício utilizando a análise vetorial porque era um problema tridimensional. Como eu falei, não cai na prova, mas na POL, inclusive na POL, foi o Gabriel, né, que me perguntou? Foi você, né, Gabriel? Não lembro, acho que não. Quem que foi que perguntou para mim lá na tutoria? Fui eu, mas eu perguntei de outro exercício. Mas não foi você que perguntou um exercício... qual é que era o exercício? Era uma chave L, assim, que era tridimensional, o problema. Bom, Na verdade, eu não lembro, não. tinha um problema tridimensional lá, daí eu falei, você resolve assim, assim, assado, tem que utilizar, achar o vetor posição, achar o vetor força para resolver, tá? Bom, vamos ao último exercício, o nosso tempo, temos 5 minutos, talvez dê tempo de resolver, tomaras. Diz o seguinte, a ferramenta em A, então, ó, se tem uma ferramenta aqui, essa coisa aqui, nossa, desenho em si, deixa eu pegar outra cor, mas enfim, talvez vocês tenham enxergado. Essa ferramentona aqui, ó, é usada para prender uma lâmina estacionária de cortador de grama.
Então, o cara usa aquela ferramenta para prender a lâmina do cortador de grama. Enquanto a porca é solta com uma chave. Então, tem dois elementos aqui, ó. Duas barras, dois braços ali. O elemento A e o elemento B. Se a força de 65 newtons é aplicada à chave, então se você olhar aqui, nessa chave de boca, o cara está apertando aqui, aplicando uma força de 65 newtons. Em B, na direção e no sentido mostrado na figura, determine o momento criado em relação à porca em C. Então, aqui tem a porca. Qual que é o momento provocado? Beleza. Qual é a intensidade da força F em A, de modo a gerar o momento oposto em relação a C? Vamos com calma aqui, ó. Ele está pedindo duas coisas. A primeira que ele pede é o momento que aquela força de 65 newtons está provocando na porca em C. Essa é a primeira coisa que a gente vai calcular. Então, a gente vai calcular o momento em C. Ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai decompor as forças e calcular o momento. A gente já fez isso nos exercícios anteriores. A única dificuldade desse exercício é que a gente está com um plano inclinado, tá? Como se aqui fosse o eixo X, então tem uma certa inclinação. Aqui é o eixo X e aqui é o eixo Y. A gente pode pensar assim, né? Para poder entender esse exercício. Ok? Então, quando eu decomponho essa força de 65 newtons no eixo X, vocês acham que o cara vai conseguir apertar ou soltar esse parafuso aqui em C? Quando eu faço essa força aqui? Não. No X, não. Não faz, né? Realmente, o cara tá só empurrando a chave lá na direção do parafuso, não provoca momento, não provoca giro. Então, beleza, legal, a gente sabe que essa força não provoca momento, vou esquecer ela. Vamos mandar brasa agora na outra componente. Vamos trabalhar... Opa, tô pagando várias coisas aqui que nem era para pagar, mas vamos lá. Escrever de novo. Só para não deixar poluído o desenho. Então, aqui é o X, aqui é o Y. Vamos agora na força em Y. Então, é uma força para baixo, porque essa setinha da força está para baixo. E quando ele faz essa força aqui, ó, para baixo, gira a chave em torno de C? Uhum. Sim. Sim. A força é 65 e eu tenho que decompor ela. Vai ficar seno ou cosseno de 55? Seno. Show! Vocês pegaram a manha. É seno. Porque não está encostando. Bom, a força está em Y, né? Claro, aquele plano inclinado. Qual que é a distância entre essa força e o ponto C? 350? Isso. E quando o cara faz essa força aqui para baixo, a chave gira no sentido horário ou anti-horário? Horário. É menos. É menos, beleza. Então, só calcula lá. MC é igual... Quanto que dá? 65 vezes 155 vezes 350. Dá menos 18.635,70. Vírgula 70. 70. Unidade do momento. Força vezes distância. Força Newton. Newton. E a distância? Milímetros. Milímetros. Fácil, né? Falta 1 minuto para terminar a aula. Agora, o que a gente precisa? Mas não tem problema, eu ligo de novo aqui. É bem rapidinho. Qual a intensidade da força F em A, de modo a gerar um momento oposto em relação a C? Bom, se o momento é oposto, aqui estava no sentido, o sinal negativo indica que é no sentido... Sentido horário. Horário. Então, a gente quer agora um momento no sentido anti-horário. Certo? Porque está falando que é no sentido oposto. Vamos colocar aqui que aqui é a letra A. Aqui é a letra B, sei lá, continuação. Então, é anti-horário. A gente vai calcular o momento que aquela força F vai gerar em torno de C. O momento, na verdade, a gente já sabe, vai valer 18.635,7.